Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao IMPcast, o podcast que fala sua língua. E hoje eu estou aqui com uma pessoa super especial, que é a Sarita Mello. É a organizadora do nosso tema, que nós vamos conversar hoje sobre o Congresso Jornada do Autismo. Seja muito bem-vinda, Sarita. Obrigada, estou apaixonada pelo INPE aqui, pelo Instituto. E é uma honra estar aqui, é uma honra estar em Brasília e trazer o Jornada para cá também. Tenho certeza que vai só somar ainda mais um lugar que eu amo e que já tem muita acessibilidade, já tem muita inclusão, mas vai ter ainda mais. O que te motivou, Sarita, a fazer esse evento? Assim, na verdade, o Jornada, ele já vem do nome Jornada mesmo, porque ele fala sobre a jornada que eu tive como mãe atípica, né? Sou mãe de Elisa, nível 3 de suporte. Já organizava vários tipos de eventos, de seminários, enfim. Mas relacionado ao autismo, como é uma causa que eu vivo, eu quis que outras jornadas, tanto de profissionais quanto também de famílias, elas tivessem um desfecho e também um destino melhor. E é por isso que o Jornada do Autismo ele é um congresso que ele traz palestrantes de renome nacional e internacional. Ele tem muita organização, lugar com acessibilidade, com estrutura, para acolher e para trazer informação de qualidade realmente para os congressistas e quem vai estar assistindo no ao vivo, né? São de várias formas a gente vai chegar nas casas e Legal. nas histórias das pessoas que participarem. E essa nossa parceria aqui entre o INPE e o Jornada do Autismo, né? Essa parceria é justamente isso, para que a gente leve informação, uma informação de qualidade, com embasamento científico, né? É levar mais informação do que desinformação. E esse também é um dos objetivos. Sim, eu acho que até mesmo eu sendo vítima de pseudociência, que é o que aconteceu na nossa trajetória com a Elisa, um pilar principal é informação de qualidade, com segurança, com eficácia, sabe? Nada que seja tratamento cobaia. Então, assim, o que as pessoas encontram no Jornada do Autismo é o melhor que existe em relação à informação. Mas eu acho que conecta muito com o propósito do INPE, de tudo que eu vi, e todos os parceiros do Jornada, eles têm isso, de serem parceiros com propósito, parceiros que tenham o mesmo caminho que a gente, que é caminho relacionado à segurança, eficácia, distribuir para as famílias, acolhimento também, né? Então, tudo isso eu acho que foi um match muito grande entre o Jornada e o INPE. Legal. E para quem é o Jornada do TEA? Ele é o público mais voltado aos profissionais, né? É claro que as famílias participam e que as famílias que participam, elas acabam sendo famílias engajadas. Então a gente convida muito, né, as famílias a estarem lá, porque é algo que quanto mais conhecimento você tem, mais você melhora a vida do teu filho. Então, é um convite a todas as famílias que estejam lá, que adquiram conhecimento. Nós fizemos um seminário recente em Guarulhos e a gente teve muita participação de famílias assim, né? E eu percebi que daquelas pessoas assim que eu tinha contato, que não tinha informação, já em um mês, a vida daquelas crianças já mudou, porque a mãe tá mais empoderada. Peraí, não, mas eu quero saber, eu quero entender. Então, quanto mais famílias a gente tiver, melhor vai estar a qualidade de vida dessas crianças. Então, convido os pais a estarem lá. Gente, isso é tão importante que a Sarita está falando, porque no início do diagnóstico, no meu caso, minha família não tinha muita informação. E aí, a partir do momento em que eu comecei a estudar, em que eu comecei a participar de eventos, a fazer cursos, isso me trouxe mais empoderamento, que é justamente essa palavra, para conversar com os terapeutas e falar, olha, não tá legal, olha, a gente pode fazer diferente, porque nós, como família, somos os especialistas da própria criança. Então, a gente pode até se tornar parceiros dos terapeutas, dos profissionais que estão com a nossa criança, para que eles tenham um melhor desenvolvimento. Sim, né? E também fazer sua parte, né? Porque não adianta, assim, como mãe eu falo, existe um papel que a família tem, que é o dentro de casa, quando fecha a porta, quando não tem terapeuta nenhum. E esse papel, ele é principal, porque se você for um exemplo, né, o máximo que você tiver, e assim, o evento em si é um evento leve, qualquer pessoa consegue adquirir conhecimento, levar para casa e conseguir realmente fazer ajustes, sabe? Então é importante você ter conhecimento, é importante você cobrar da clínica também, mas é importante a cada dia os pais se interessarem mais
por aquilo que é um transtorno do desenvolvimento do seu filho, né? Então, o principal interessado é a família também. E os profissionais? É importante para eles também? Sim, educação, saúde são grandes pilares, né? Mas a gente não fala só disso, a gente fala sobre direito também. Nós temos muitos servidores. Hoje em dia, até uma coisa que eu estava conversando com essa parte da secretaria, que um dos nossos patrocinadores é o governo aqui de Brasília. E o porquê, né, do governo estar nisso? Brasília é um lugar acessível, Brasília é um lugar que realmente já tem um avanço comparado aos outros lugares do Brasil. Mas a gente quer que qualquer pessoa saiba sobre inclusão, qualquer pessoa saiba sobre autismo, que a gente tem um policial lá sentado como congressista. Por quê? Esse policial precisa entender o que é autismo, o que essa criança precisa, sabe? Então, assim, nós teremos muitos autistas lá, porque nada, tem uma frase que é muito importante, é nada sobre nós sem nós, né? Então não adianta a gente fazer um grande evento, falar sobre autistas e não tê-los lá. Então nós temos desde a organização, a apresentação, aos palestrantes também, para falar sobre realidades, sobre a realidade das famílias também. Então, uma pauta que a gente fala, que é muito importante, é sobre a maternidade, né? O quanto isso é invisibilizado, o quanto a mãe, muitas das vezes também, ela pode até reprimir sentimentos. Eu tenho falado muito disso. É muito genuíno que você se frustre. É muito genuíno que você saiba olhar e falar assim, nossa, eu queria isso aqui, eu não tenho, eu me sinto mal com isso, mas como eu vou lidar? E lida do jeito que der, mas faça coisas por você, se ame, cada vez se preocupe muito também com a sua saúde, porque se a gente está falando de um tratamento de autismo, eu acredito que a família, ela faz parte do tratamento. Se essa mãe, esse pai não estiver bem, para mim nem adianta fazer congresso, né? O pai, a saúde do pai e da mãe precisa estar adequada para que todo o tratamento, que o terapeuta consiga trabalhar, para que aquela criança consiga evoluir também. Então, são algumas das coisas que a gente traz no congresso, que é essa amplitude mesmo. A gente falar sobre os autistas, falar sobre as famílias, falar sobre o que existe de mais avançado nos tratamentos, mas não esquecendo do todo, né? Que é realmente acolher essa criança dentro da realidade dela, que é esse todo. Muito legal, e por isso a importância da parceria, né? Sim. Os institutos, as clínicas, os terapeutas. Qual que é a importância? Nós já somos patrocinadores do evento, estaremos lá na primeira fila, prestigiando tudo, junto com a Sarita lá, né, Sarita? E qual que é a importância desses patrocinadores, a importância do todo estar participando disso? O que a gente fala muito sobre responsabilidade social. O que é responsabilidade social na prática? É você entender que existe uma sociedade de diferentes pessoas, que alguns podem ser pessoas com deficiência, outros podem ser pessoas neurodivergentes, pessoas típicas, enfim. E ninguém é igual, né? Mas a responsabilidade nossa social é que, eu falo muito disso, a minha filha, ela faz 40 horas por semana para se adaptar ao mundo. O quanto o mundo faz para se adaptar a ela. Então, os parceiros que estão conosco, eu entendo que eles estão fazendo um papel de querer mais, de participar mais, de apoiar ainda mais, de ter responsabilidade por esses que muitas das vezes não conseguem ser assistidos porque falta muito para essa família. Existe um aborto social, que é uma grande amiga minha fala, Emília, ela fala sobre aborto social. Aborto social é justamente você não ter responsabilidade social. Então, os parceiros que negligenciam as pessoas com deficiência, eles estão abortando essas pessoas da sociedade. E os parceiros que apoiam são os que têm responsabilidade por essas pessoas. Então, esse é o papel de um parceiro que entende que a causa, ela não é só de se falar. Você precisa botar a mão na massa e ter o seu papel de falar assim, eu estou com essa causa, eu estou com esses que muitas das vezes não são assistidos, e com eles eu vou ficar até o final e vou investir nisso também. É para além da teoria, né, Sarita? Isso, porque a prática. A teoria, todo mundo, é tão lindo, a inclusão, eu faço inclusão. Na prática, já tem lá seus desafios. Isso. Né? Já tem uma resistência, um olhar torto, um julgamento. Então, por isso, disseminar a informação é tão importante. E um spoiler sobre
O Congresso, pode dar aí um spoilerzinho pra gente do que vai acontecer? A gente fala que o bordão, assim, a sua jornada jamais será a mesma. E nós tivemos realmente uma satisfação muito grande de uma experiência, sabe? Assim, do início ao fim. Então, o que a gente quer gerar é experiência de transformar mesmo, que as pessoas saiam impactadas, que as pessoas consigam sair transformadas, não só para o que vai ficar em Brasília, mas para que levem isso para o resto da vida. Então, tenho certeza que o principal isso sua jornada não vai ser mais a mesma. Desse dia em diante, pode apostar. Legal. É o maior spoiler. Sensacional. Sei muito mais porque deixa pro dia. Sarita, quem vai estar lá? Os palestrantes. Se eu começar a falar e esquecer de algum, depois eles me pegam na saída. Mas vamos falar Dr. Paulo Biralesso, Dr. Tiago Lopes, Dr. Tiago Guzmão. Nós estaremos também com Thalita Pazetto, estaremos com Tabata, também, que tem uma palestra sensacional. E vou esquecer, porque tem um TDAH forte aqui, mas daí eles me pegam, mas todos aqueles que estão aí no Instagram do Jornada. Qual que é o Instagram do Jornada, Sarita? @Jornada do TEA. Ótimo. Sarita, foi transformador para você, está sendo transformador para você fazer esse movimento, porque assim, esse é um evento enorme que está acontecendo aqui em Brasília. Sim. E se não me falha a memória, se não me engano, é o primeiro que vai acontecer aqui em Brasília. Sim. Então assim, eu vejo pessoas se movimentando para vir de outros estados, vindo, eu vou, que legal, onde é que eu compro o ingresso, enfim. Então assim, esse movimento, como você está se sentindo com esse movimento todo, né? O Jornada, ele teve um trabalho muito bonito já feito em Goiânia e nós estamos aumentando em 1.200 pessoas. Nós tivemos 2.000 pessoas em Goiânia e virão mais 1.200, 3.200 pessoas. Então, assim, e já se esgotando as inscrições. Isso para mim é muito gratificante porque confirma todo o trabalho que já foi entregue, né? Mas também eu sei da importância de todas essas pessoas estarem lá, eu sei do cuidado que a gente tem feito, me sinto muito grata e eu tenho um princípio muito grande que é de honra, então eu vou honrar cada pessoa que estiver lá para que elas tenham a melhor experiência possível. Mas, assim, eu sei o quanto isso é importante para Brasília, porque Brasília é o lugar da caneta onde os parlamentares estão, então vamos mudar também historicamente isso para que eles entendam que o autismo chegou aqui e que o autismo vai trazer informação e eu espero muito que tenhamos deputados, senadores, assessores lá sentados aprendendo sobre autismo para que não retire mais nenhum direito nosso. Ótimo, isso é uma fala super importante, porque às vezes a gente fica no nosso mundinho aqui, né, fazendo os tratamentos, seguindo com a vida familiar e existe uma outra bolha muito maior, né, onde a gente consegue direitos, onde a gente consegue bater lá no governador e falar, olha só o que está acontecendo nas escolas, né, a incidência está aumentando. Eu, na verdade, nesse ponto, assim, eu gostaria de agradecer sim ao governo do estado aqui, porque houve uma forte iniciativa deles de realmente nos ajudarem a trazer o evento, então, porque depende de toda uma organização que ela é muito grande, mas a gente sabe que falta muita informação, e eles sabem disso também, e eu acho que, assim, existe uma frase que quem não senta para aprender não vai estar de pé para ensinar, então eles precisam estar lá. E esse é um convite muito grande, enquanto muitas famílias estão, às vezes, ocupadas com terapias, têm direito de sendo retirados, né? Então é importante que eles, sendo eleitos ali, através dos nossos votos, eles também entendam as nossas necessidades e façam parte tenham essa responsabilidade social, que é o que a gente falou, para realmente acolher e decidir de uma forma correta por toda essa causa que a gente representa. E eu já de primeira mão, como família, como terapeuta, como profissional, como psicóloga, já gostaria de agradecer por esse movimento, você trazer esse movimento para cá, para que a informação seja disseminada, para que tenham mais responsabilidade social, para que essas pessoas enxerguem, né, a minoria, vamos dizer que não é mais minoria, né? Então já é um movimento de agradecimento,
como família e como psicóloga, como terapeuta, como a pessoa que está ali na causa também. Muito obrigada por isso. Eu agradeço ao Instituto, que faz um trabalho lindo, que eu acho que eu nunca vi em lugar nenhum, porque realmente, assim, eu conheci aqui e é uma estrutura que traz dignidade, que traz, isso. sabe, assim, é muito mais do que a gente vê em qualquer lugar, mas realmente, assim, além de estrutura, é acolhimento, é capacitação. Então, eu espero que muitos de vocês estejam aí pelo Brasil todo, cada vez mais acolhendo as crianças, porque eu me sentiria segura completamente de trazer minha filha para cá, e eu que agradeço por ter lugares como vocês, assim, que cada vez investem mais na inclusão e fazer acontecer um bom trabalho. Muito obrigada também. Sarita, se você definisse o Jornada em uma palavra. Pergunta de vestibular. Jornada em uma palavra transformação. Transformação. É isso que eu quero. Ótimo. Se eu fizer isso, já cumpri minha missão, posso ir em paz. Sarita, e o que você gostaria que as pessoas, além de uma boa experiência de sair dali com a informação, com a boa experiência do evento, você gostaria que essas pessoas levassem para os seus ambientes familiares e para o seu ambiente, social, terapêutico? Eu gostaria que elas levassem quando a gente fala, na verdade, sobre autismo, sobre transtorno do neurodesenvolvimento, a gente está falando sobre o amor de alguém. Eu quero que essas pessoas humanizem mais, sabe? Mais do que conhecimento. Saber que existe um amor de alguém sendo tratado, que precisa de tudo aquilo de informação, mas realmente porque é muito amado e precisa ser respeitado e humanizado. Todo esse trabalho que envolve esse transtorno, que é muito difícil, mas que a gente tem lutado muito para que seja mais fácil. Sensacional, fiquei até emocionada agora. Gente, vamos pro congresso então? Vai ser quando, Sarita? Dia 31 de maio e 1 de junho no Ulisses Guimarães. E serão dias transformadores aí. Conto com vocês todos. Faço convite. Sarita, quem quiser saber mais informações, onde encontrar? No nosso Instagram, que é @jornadadoteia, e lá tem link para o site, que é www.jornadadoteia.com.br. Lá tem todas as informações sobre link, ingressos, enfim, inscrições. Corram, porque as vagas estão acabando. Gente, a gente já comprou, a gente já vai estar lá, então assim, convidamos famílias, convidamos os profissionais para que estejam nesta jornada conosco. Sim. Nesses 2 dias, nessa imersão de informação, com informações baseadas em evidência, que é o super importante, e também de portas abertas. Quer trazer a pequena para cá? O INPE está aberto. Fiquei agora mexida. A clínica da minha filha não pode escutar isso. Mas, assim, é um lugar lindo. E se eu, assim, eu amo Brasília. Se eu mudasse para cá, com certeza eles estariam aqui. Sarita, muito obrigada. Obrigada por esse bate-papo aqui rapidinho, mas já deu muita informação. Já tem muitos spoilers aqui do que vai acontecer no evento. E todo esse acolhimento, toda essa humanização tá aqui, com a gente também, para que a gente consiga passar isso para as outras pessoas e para quem está com a gente, nos assistindo e também está indo para o Jornada. Obrigada, é um prazer estar aqui com todos. Muito obrigada. Gente, foi um episódio curtinho, mas estamos aqui com a Sarita, mais informações, já tem as informações de onde buscar, sobre como adquirir ingresso, local e etc. para o Jornada do TEA. Sintam-se convidados e até o próximo episódio. Até lá!